Aleluia, glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Nós sempre oramos, para que o Espírito nos dê revelação da palavra dele. Feche seus olhos agora, vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós oramos, ó Deus, para que o Teu Espírito Santo possa nos dar revelação da Tua palavra, Senhor. Deus, que palavras, ó Deus, naturais, possam expressar as verdades de Cristo em nós, em nome do Senhor Jesus. Quantos dão uma glória a Deus aí? Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos entrando agora, na terceira semana e última do nosso jejum. E quantos têm sido abençoados pela leitura do livro? Glória a Deus. Todos os jejuns, acho que nós somos muito abençoados, O pastor Wilson também, ele está fazendo uma live, às 7 horas da manhã, ele faz a leitura, ele vai acrescentando algumas coisas a mais ali, e à noite, se você não consegue ir para a sua célula também, ele está fazendo ali no YouTube também, às 20 horas, Então, se você não está com a sua célula, você pode estar ali com o pastor Wilson. Algumas células estão passando o pastor Wilson, enfim. Tem sido bênção demais. Mas é interessante que, como Deus tem movido nesses dias. E, sabe, eu penso que uma das formas da igreja ser paralisada é uma igreja se conformar com a situação. E é interessante que, às vezes eu converso com algumas pessoas e muito provavelmente você também, às vezes vai conversar com alguns parentes, vai conversar com alguns familiares, com amigos, com colegas, e aí você chega lá e você faz uma pergunta. E aí, tá tudo bem? Aí a pessoa fala assim, tá ruim, mas tá bom. Quem já ouviu essa expressão? Tá ruim, mas tá bom. Não me deixa sozinho na chapada, levanta a mão aí. Aleluia. E aí nós estamos tão acostumados, muitas vezes até o diabo mistura algumas coisas para que nós tomamos como verdade. Essa é a estratégia do diabo. E aí quando a pessoa fala assim, olha, tá ruim, mas tá bom, aí o que você fala? Então tá bom. Então veja, a pessoa se conformou, e aí você ouve aquilo qual que é a verdade? É que tá ruim. Essa é a realidade dos fatos. Mas aí você mascara, que o diabo fala, encobre. E aí muitas vezes você vai passando de ano em ano, de tempos em tempos, encobrindo as coisas, empurrando debaixo do tapete. Só que chega uma hora que quando você vai empurrando as coisas debaixo do tapete, chega uma hora que você vai tropeçar nesse tapete de tanto entulho que fica embaixo. Tanto entulho. E aí você vai, não, é assim mesmo. Aí tem pontos que você não quer mexer, você não quer resolver, e aí você acaba vivendo ruim. Está ruim, mas está bom. Sabe, quando eu leio a palavra de Deus, Deus não tem o ruim para nós. Muito pelo contrário. Deus diz que nós vamos comer do melhor dessa terra. E o que é o melhor dessa terra? É você poder desfrutar em cada área da sua vida. É você poder ser alguém cheio do Espírito de Deus. Sabe, uma vida cristã, assim, só preenchendo protocolo, só por fazer coisas. Deixa eu te falar, fazer coisas, isso é religião. E a religião mata. A religião, ela vai te cansar. Em algum momento você vai querer parar. Agora, quando você tem uma experiência de um relacionamento vivo, prazeroso, que funciona, que fala, uau, como isso é bom, aí você quer mais. Como estão compreendendo? Então veja, eu gosto muito de ver as pessoas quando vêm do encontro, e elas falam, nossa, é engraçado, eu quero te desafiar você ir lá para ouvir o testemunho deles lá. Que lá eles falam, só que chega aqui eles ficam nervosos, é impressionante. É assim ou não é? Aí eu não me deixa sozinho. Quem sentiu assim? Mas eu falei, mas você era para testemunhar igual.
Mas veja, mas como é poderoso isso. E Deus nos chama para viver novidade de vida todos os dias. Agora, quando você se conforma com aquilo que você já tem, e você só consegue ver aquilo que você tem, você já limitou a medida daquilo que Deus quer fazer na sua vida. É quando você vira a própria tampa da sua vida cristã. É quando você acha que aquilo lá é a normalidade. Está ruim, mas está bom. Aí você começa a olhar para a sua vida, você estava desempregado, mas você arrumou um salário que mal dá para pagar as contas, você fala, está ruim, mas está bom. Aí você olha para o seu casamento, ele não funciona muito bem, mas você fala, está ruim, mas está bom. Aí você olha para a sua empresa, você fala, não, está ruim, mas está bom. E aí você olha para os seus relacionamentos, está ruim, mas está bom. Olha para a sua carreira profissional, está ruim, mas está bom. Espera lá. Aonde foi que você entrou essa mentira? Porque Deus, quando nos chama, Ele nos chama para desfrutar, para crescer, para avançar. É fato que tem vezes que as coisas não vão a bom termo, é verdade. Às vezes os solteiros do... Oh Deus, eu sempre gosto de dar... Eu brincava, né? Os irmãos sabem que lá na Vila Mariana, antes de eu me casar com a Paula, ela liderava um grupo muito grande de solteiros, né? E aí era impressionante, porque era assim, todo mundo acima de 25 anos, então você perguntava lá, 80% dos homens queriam casar, e as irmãs batiam 100%. Mas todo mundo queria casar. E aí, teve um dia que nós nos casamos, eu e a minha esposa, eu e a Paula nos casamos, e eu descobri uma grande diferença entre o solteiro e o casado. Uma grande diferença. É que enquanto você é solteiro, acontece alguma coisa que desajusta e tudo mais, você pega e fala, não, deu certo, aqui, nossa, rapaz, você não sabe o que aconteceu, eu quis morrer, bati o carro, fiz isso, aquilo, você quer morrer. Mas depois que você é casado, você não quer mais morrer, aí você quer matar. É impressionante. É impressionante. Eu brincava com isso, e eles falaram, imagina. Eu falei, depois que você casa, a gente conversa. Mas veja, eu ia fazer uma pergunta agora, quantos quiseram já matar? Vai gravar esse negócio aí. É brincadeira, irmãos. É no sentido, enfim, os irmãos entenderam, amém? Depois vai falar, pastor de São Caetano tenta matar a esposa, misericórdia. Oi? Confessa, Não, mas veja, isso foi uma realidade. Então, se alguém perguntava, eu estava lá, eu sou crente, ficava assim, está ruim, mas está bom, mas não estava nada bom. Qual que foi a boa notícia? A boa notícia é que eu tinha o meu mundo, ela tinha o mundo dela. Mas o dia que nós encontramos um propósito em Deus, de fato, ainda que nós já éramos crentes e tudo mais, mas tinha o meu propósito individual, e ela tinha um propósito dela individual. Mas quando Deus alinhou, e fez novo, aí a coisa avançou, de uma forma extraordinária. Quantos estão compreendendo? Os casados compreendem, os solteiros falam, imagina, não é bem assim. Mas é de fato poderoso. Então veja, quando a palavra de Deus fala assim, Deus já nos abençoou nas regiões celestiais, amém? Sim ou não? Então, por que muitas vezes nós não desfrutamos de toda essa plenitude? É uma boa pergunta, sim ou não? Sim. Então veja que nós estamos vivendo, Deus já nos abençoou, mas muitas vezes nós não conquistamos ainda algumas coisas. Talvez no casamento, talvez na carreira profissional, talvez no financeiro, e você fica patinando durante anos e anos, e aí fala, as promessas já foram liberadas, mas eu não estou vivendo. Como é que funciona isso? Então projeta para mim lá Efésios 6:10.
Efésios 10:10. Olha o que diz lá. O apóstolo Paulo diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu? Mais um. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Mais um. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Mais um. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, vencido o quê? Permanecer inabaláveis. Então veja, muitas vezes nós vivemos a nossa vida cristã, está ruim, mas está bom. E aí você entende que a sua vida cristã, ela é só ir para a célula, ir para o culto, e de alguma forma o diabo vai tentar introjetar dentro de você, que a vida cristã é você ser um bom crente. E ele formata, o que é ser um bom crente? Eu vou na célula, eu vou no culto, eu dizimo, eu oferto, mas aquilo que verdadeiramente você foi chamado para fazer, você não faz. Que é o quê? Que é desfazer as obras do diabo. E aí muitas vezes quando vem o dia mau, porque você não está revestido de Cristo, porque você não está cheio da vida de Deus, porque você não está vivendo o que verdadeiramente Deus chamou para viver, aí ele começa o quê? Te bombardear com mentiras, com falácias. Essas são as ciladas dele. E aí você começa a viver, ele vai atacando uma área, ele vê um ponto onde você é um pouco mais frágil, e aquilo que pega, ele começa a ficar te bombardeando. Às vezes é o financeiro. Aí você foca tudo no financeiro, e quanto mais você foca, pior fica. Às vezes é na empresa, você foca tudo na empresa, aí quanto mais você foca, e aí você acha que o problema é o quê? Ah não, o problema é o governo, é o dólar que subiu, é o dólar que abaixou, o petróleo que subiu, é o plano do governo A, o C e o D, a notícia lá fora. Você tem um monte de desculpa, que ele fica te distraindo, para que você não possa se revestir da verdadeira armadura de Deus e combater aquilo que tem que ser combatido. Então veja, quando o apóstolo Paulo fala a respeito disso daí, é o seguinte: primeira coisa, você precisa entender que nós estamos em guerra. Tem uma guerra. Agora, vocês já atrás, os visitantes vão achar que eu sou louco. Esse tempo atrás eu falei para os caras, eu falei, nós vamos brincar de paintball. Pra você entender que você tem que estar sempre atento. Porque se você tomar um tirinho de paintball, dói, viu, irmãos? Quem já tomou tiro de paintball aqui? Aí, ó, já dá... O quê? Olha, até as irmãs, aleluia. Dói muito. Aí depois do primeiro tiro, você sempre está atento. Por quê? Daí você entende, fala, nossa, eu preciso ficar esperto. Então, quando você consegue discernir o mundo espiritual, eu vou te dizer, todo dia tem uma guerra para que você não se torne exitoso. Todo dia o diabo está lançando setas. Eu estava vendo aqui o testemunho aqui do Kleber e da Viviane. Todo dia, por que você acha que antes de ir para o encontro, eles estavam simplesmente brigando? Porque o diabo lançou uma seta para que eles não estivessem lá. E quando você entende que a guerra não é contra o seu cônjuge, aí você continua naquela se engalfinhando. Aí você fala, ah, mas e você fez isso e isso? Quando você entende, você fala, é verdade. Mas quando você não consegue discernir essa guerra, a sua resposta não é verdade, eu fiz isso mesmo, me perdoa. A sua resposta é assim, e você? Alguém já falou e você? Fora o pastor? Irmãos, isso é o que eu mais ouço quando eu estou aconselhando o casal. O cônjuge fala uma coisa, o outro fala, mas e você? Peraí, pastor, deixa eu falar agora aqui, o que o irmãozinho segundo o coração de Deus está falando aí. Então veja, mas o que é isso? É tudo estratégia para tirar você do centro do coração de Deus. Porque quando você volta do encontro cheio do Espírito Santo, quando você volta do encontro cheio da vida de Deus, quando você está
um tempo precioso de oração, você não consegue simplesmente estar querendo atacar aquelas pessoas que estão ao seu lado, que é propósito de Deus para a sua vida. Você não tem essa postura, porque você está armado, falando, eu estou em guerra agora, minha guerra não é contra o meu cônjuge, minha guerra não é contra o meu chefe, minha guerra não é contra o meu vizinho do lado, não, a minha guerra é nas regiões celestiais. Às vezes no trabalho a coisa não está funcionando, e você acha que o problema é seu chefe, começa a orar por ele, pastor, mas orar pelo chefe é demais, oh Deus, mas experimenta. Talvez você está ali só para ganhar o coração do seu chefe, só para ele poder aceitar o Senhor Jesus, só para ele poder ter uma experiência sobrenatural que vai mudar toda a vida dele, e por consequência a sua vida e de todo demais departamento e empresa. Como estão compreendendo? Então veja, primeira semana nós vimos que existe esse poder de Deus operante. Existe. Mas tem coisas que nós precisamos colocar em prática. Tem coisas que quando você entende, pastor, mas às vezes eu faço tudo certo e a tribulação mesmo assim acontece. Por que isso? Os irmãos acham que é natural acontecer tribulação na nossa vida, sim ou não? Sim, acontece. Mas qual que é a boa notícia? Jesus ele disse o seguinte, olha, tem de bom ânimo, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então quando você está em Cristo, cheio da vida de Deus, ainda que tenha tribulação, acredite, é o próprio Deus querendo te fortalecer, é o próprio Deus querendo forjar algo novo em você. Pastor, mas dói demais, está doendo demais, mas espera. Às vezes para que o resultado aconteça vai ter dor sim. Aqueles que começam a fazer academia, eles começam a fazer difícil demais, e aí ele faz um exercício no outro dia, está doendo demais, mas depois, para de doer, o resultado vem, a transformação vem. Sabe que o processo da transformação da borboleta, enquanto ela está ali, é só uma lagarta ali, você vê que ela está lá como chama? No casulo. Enquanto ela está no casulo, ela começa a sair, parece que ela está sofrendo demais, mas aquilo faz parte do processo, porque enquanto ela está passando aquele processo de querer estourar o casulo, está doendo, provavelmente, mas ela está se exercitando, ela está fortalecendo. Alguns podem falar, nossa, é uma grande tribulação, eu vou ajudar ela, e aí vai lá e corta o casulo. Se cortar, ela nunca vai criar uma estrutura para que ela possa voar mais longe. Mas quando ela passa por aquele processo dolorido muitas vezes, mas depois no final você vê que ela sai com as asas e sai voando, e é a coisa mais maravilhosa, porque ali nós podemos ver mesmo o operar de Deus, só Deus para fazer algo tão belo. Quantos estão compreendendo? Então muitas vezes você está no meio de um processo, você está no casulo, está doendo, está difícil, mas acalma o seu coração, porque Deus está no controle. Olha para Cristo, é só Deus que pode fazer a boa obra na sua vida. Tem coisas que a sua expectativa não deve estar em homens e nem em pessoas, mas a sua expectativa deve estar em Cristo, porque é Ele que faz. É Ele que faz. Aqueles que começam a andar mais próximo a mim, vão liderar. Primeira conversa eu já falo, deixa eu te falar algo. Tira a expectativa do seu pastor, da sua pastora, e coloque tudo em Cristo, porque é Ele que faz. Como estão compreendendo? Então veja, quando você entende isso, que é um processo, muitas vezes na nossa vida, e que todas as coisas cooperam, projeta para mim Romanos 8, 28.
Lá em Romanos 8, 28 diz o quê? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Agora foi? Então ótimo, vamos ler lá. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então veja que todas as coisas cooperam. A grande questão é você discernir. Que no tempo, muitas vezes, da tribulação, eu lembro que quando eu fui para o encontro, eu queria permanecer lá, no meu segundo encontro. Eu falei, eu não quero voltar. Por quê? Foi tão maravilhoso que eu não queria enfrentar a realidade das coisas. Eu falei, mas eu vou voltar, vou ter que trabalhar no outro dia, vou ter que olhar para a cara do meu chefe. Vou ter que me relacionar com aquelas pessoas que eu estou com problema. Como que vai ser isso? Eu vou ter que tirar o extrato e vou ver que minha conta está negativa. Como que vai ser isso? Sabe, são momentos como esse que o diabo fica tentando te bombardear, para você esmorecer, para você desanimar. Mas quando você se enche da palavra de Deus, e você resiste com a palavra de Deus, revestido com a armadura, ainda que ele tente, a própria palavra vai fazer com que você não seja atingido. Então deixa eu te dizer uma coisa, eu não sei como está o processo da sua vida, mas de uma coisa eu sei, que Ele é fiel para concluir a boa obra que Ele começou na sua vida. Acredite, Ele é fiel para concluir as promessas que já foram liberadas para a sua vida. Talvez você está olhando o cenário e você acha que é muito difícil, muito distante. Isso é o que o diabo quer que você pense, que ele é especialista em distorcer as verdades de Deus. Mas quando você está cheio da palavra, quando você está cheio da vida de Deus, não importa o que Ele fala, você decide crer naquilo que Deus prometeu para você. Eu gostei muito aqui, a irmã falou assim, eu quero declarar que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe, eu acho tão poderoso isso, porque essas eram as palavras da minha irmã, lunática. Pastor, por que lunática? Porque nós não fazemos parte do reino de Deus. Então a minha irmã se converteu e todos nós achávamos que ela tinha se tornado lunática. Quantos estão compreendendo? E ela, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu falava, nunca! Isso não vai acontecer nunca na minha vida. Mas sabe o que acontece? A palavra foi lançada. Uma vez que ela lançou a palavra no mundo espiritual, ela se posicionou, eu posso dar testemunho, minha irmã orou muitos anos, ela orou 7 anos pela conversão dos meus pais e da minha outra irmã. Pastor, e você? Eu demorei um pouquinho mais. Precisava de muito jejum, muita oração. Eu era aquele cara, só Jesus, já viu aquela frase? Só Jesus. Então veja, deixa eu pegar essa frase agora que só Jesus, que talvez você costuma falar, esse é só Jesus, pastor. Sabe, essa é uma mentira do diabo. Pastor, o que você está falando? Porque veja, é Jesus que faz sim ou não? Sim, mas é Jesus, Ele é o cabeça da igreja. Quando você fala é só Jesus, o diabo está, muitas vezes no seu subconsciente está falando o seguinte, isso não é mais um problema meu, agora é com Deus. Você está que nem Pilatos, lavando as suas mãos. Ah, o meu marido é só Jesus. Você pode ver, quando você fala que é só Jesus, você não ora mais. Você não intercede mais. Você faz sem perceber. O que é isso? É você não estar armado. Então tem muito crente que fica tomando tiro no confronto com o diabo, porque não discerne como que ele funciona. E eu posso dar testemunho da minha irmã, por quê? Ela orou insistentemente. Todas as vezes que eu entrava no quarto dela, eu encontrava ela fazendo 2 coisas. Ou ela estava lendo a palavra, ou ela estava orando. Pastor, é verdade? É verdade. Por isso que eu achava que ela tinha ficado louca. Eu falei, não é possível.
ela só fica estudando agora essa Bíblia, e só fica agora orando. Eu falava rezando na época, né? Só fica rezando, mãe, só reza lá agora, tal. Não, mas o que acontece? Ela estava em guerra. Ela estava em guerra. Porque ela sabia do poder de Deus operante. O cenário era terrível. Minha casa era terrível. Tudo quanto é tipo de problema estava lá. O contexto era ruim. Mas Deus levantou uma pessoa para que se revestisse da armadura de Deus, pudesse interceder. Então eu não sei quantas pessoas estão à sua volta, quantos casamentos estão sendo destruídos, quantos relacionamentos entre pais e filhos que não se conversam mais, irmãos que não se conversam mais. Eu não sei qual que é o cenário que você vive, mas de uma coisa eu sei, que Deus te escolheu, primeiro para ser um testemunho vivo da palavra dEle, de poder viver verdadeiramente as promessas de Deus nesse tempo. Então essa semana nós lemos, acho que foi na quarta-feira, falava sobre o capítulo de viver à beira do caminho. O que é viver à beira do caminho? Era alguém que tinha uma visão correta. Então quando você vê a história ali do cego Bartimeu, a palavra de Deus diz que ele estava à beira do caminho. E ele começa a gritar, Jesus, Jesus. E quanto mais ele gritava, mais as pessoas mandavam ele ficar quieto, cala a boca. Às vezes quando você está querendo alinhar a sua vida, muitas pessoas vão falar, cala a boca, não faz isso não. Às vezes você fala, não, eu vou ajustar minha vida agora. Eu vou ajustar agora aqui, antes você tinha uma forma de conduzir sua empresa, aí você fala, não, eu vou ajustar a empresa aqui agora. Você tinha uma forma de conduzir seu casamento, falou, não, vou ajustar meu casamento aqui agora. Aí sempre vai ter alguém, não, para que isso? Não precisa. Quantos estão compreendendo? Então veja que esse era o contexto do cego Bartimeu. Mas é interessante também que quando ele chega, aí Jesus manda chamar ele. Quando ele chega diante de Jesus, Jesus pergunta para ele, o que queres que eu te faça? Sabe, essa pergunta eu acho extraordinária. Quando Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? Parece uma coisa tão óbvia. Uma coisa tão óbvia. Qualquer um que estava ali ao redor, podia falar, mas esse Jesus aí, não sei, porque você que não está percebendo que é o cego, que ele quer voltar a ver? Mas a pergunta, Jesus vai direto com ele, o que queres que eu te faça? Na verdade, Jesus queria saber se ele queria verdadeiramente ajustar a rota da sua vida. Era isso. E aí, qual que é a resposta do cego? Ele fala assim, que eu torne a ver. O que é se tornar a ver? Um dia, ele estava andando, ele estava no caminho, ele estava avançando, ele estava conquistando, mas alguma coisa aconteceu que ele perdeu a visão, ficou cego, e ficou à beira do caminho. Pastor, isso pode acontecer com algum crente? Pode. Talvez você ia bem na sua empresa, mas sua empresa ficou à beira do caminho, você se conformou. Os seus relacionamentos iam bem, mas agora eles ficaram à beira do caminho. Seu casamento ia bem, mas agora ficou no meio do caminho. As suas finanças iam bem, mas agora ficou no meio do caminho. Está ruim, mas está bom. Mas deixa eu te falar, essa é a cilada do diabo. É você se conformar com as coisas desse mundo. Porque quando você se conforma, você não vai procurar mais a verdade de Deus. Você fala, acho que Deus não pode fazer mais.
Você olha o cenário terrível, aí você fica vivendo o quê? À beira do caminho. Agora, quando você entende que nós servimos a um Deus de poder, que libera poder, que o poder operante já está em você para desfazer as obras do diabo. Foi isso que nós fomos levantados nesses dias, no meio do jejum, é para interceder por coisas que estão paralisadas. Eu não sei o que está paralisado na sua vida, mas acredite no que eu estou dizendo. Se você orar, se você clamar, se você abrir o seu coração, assim como o cego Bartimeu clamou, Jesus, tem compaixão de mim. Acredite, é liberado um poder no mundo espiritual, e aquilo que aparentemente era impossível, aquilo que aparentemente não tinha mais como, eu quero te dizer que as coisas começam a movimentar, e elas começam a entrar e se encaixar. Como estão compreendendo? Irmãos, esses dias eu estava compartilhar uma experiência que eu tive essa semana. Eu estava com o material parado há uns 40 dias. E aí o comprador pegou Covid, mudou o departamento, ele foi transferido, não consegue mais falar com o cara, e mudou o outro, uma confusão. E eu falei, então veja, e toda semana veja. E aí no meio do jejum, olhando, eu falei assim, não, mas peraí, isso não é algo natural, eu preciso me posicionar. Tem cara de ser normal, a situação parece que é normal, porque o diabo às vezes faz isso, ele monta um cenário, ele não vai fazer um cenário, pula aí na cilada aí, ele não faz isso, parece que é normal, parece. E aí eu estava conversando até com um funcionário meu, ele falou assim, e aí? Deu ruim aí? Não vamos mais receber? A hora que ele falou aquilo lá, eu falei, acho que eu estou precisando me posicionar em oração. Porque aquilo que naturalmente eu podia fazer, eu tinha feito. Sabe, tem coisas que naturalmente você faz, mas a coisa não acontece. Você entra na sua rotina do dia a dia, e a coisa não acontece. Você não percebe, você acha que é natural, mas não é. E eu falei, não, vamos me posicionar agora. Vamos posicionar. Olhava no meu WhatsApp ali, eu já tinha mandado 1, 2, 3, falado por telefone, nem responder, ele respondia. Falei, não, vamos me posicionar. Não aceito mais ser roubado aqui. Falei, diabo, tira a mão, tira a mão. Tira a mão, agora. Mandei um WhatsApp, tinha mandado outros, tinha telefonado, nenhum retorno, uma coisa assim. Mandei um WhatsApp, outro dia acordei, orei de novo, falei, bom, agora é o Senhor, não tem mais o que ser feito. Irmãos, impressionante, mandei um outro WhatsApp, falei, segunda-feira eu vou mandar esse negócio, nem que eu não falar com ele eu vou mandar. Mas eu não aceito mais chegar aqui na empresa e ver essa prateleira lotada de mercadoria e não entregar. Fiz essa oração, simples. Aí mandei um WhatsApp para ele. Irmãos, o cara me respondeu como assim, se a gente estivesse falando todo dia, constantemente. Não, está resolvido já e tal. Eu falei, hã? Qual que era o problema então? Qual que era o problema? É discernir o mundo espiritual. Havia uma resistência. O diabo ele resiste para que você não prospere, ele resiste para que você desanime, ele resiste para que o seu casamento não avance, ele resiste para que você desanime com os estudos, ele
Ele fica lançando dardos para que você fique paralisado, para que você não evangelize, para que você não prospere. E se você vai aceitando, você fala, é assim mesmo. Quantos estão compreendendo? Pastor, mas você se expôs aí. Pois é, estou sujeito aos mesmos ataques que vocês. Qual foi a diferença que aconteceu? Que eu discerni uma conversa. Falei, isso não é natural. Eu estou lidando como algo natural. Mas isso não é natural. Me posicionei e a coisa aconteceu. Como estão entendendo? Então veja, às vezes, você pode estar no meio da guerra, achando que o problema são aquelas pessoas que estão à sua volta, mas a palavra de Deus é clara, a nossa guerra não é contra carne e sangue, é contra os principados e potestades. Sabe, nós vamos ter um outro encontro em junho. Todo mundo sabe que tem, mas é uma guerra para que você não fale, para que as pessoas tenham uma experiência com Deus. Há uma resistência para que você não abra a sua boca e fale das boas novas. Os irmãos sabiam disso? Há uma resistência para que você não ore. Deixa eu dizer aqui algo aqui. Há uma resistência para que você não ore com seu marido. Há uma resistência para que você não ore com seus filhos. Há uma resistência. Você sabe o que tem que fazer, mas não faz. Você sabe que isso vai ser bênção, mas você não consegue. Então o que você precisa fazer? Você precisa virar a chave, decidir mudar a história da sua vida. Se apropriar de tudo aquilo que já foi liberado para você naquela cruz do Calvário. Essa música está meio estranha também, viu? Não é possível. Acho que eu estou cansado do encontro também, né? Quantos estão compreendendo? Então, queridos, deixa eu falar algo para você. Se posiciona nesses dias, porque Deus vai fazer maravilhas. Quantos creem nisso? Sabe que nós vamos ter um encontro agora. Eu queria pedir ajuda dos irmãos aqui. Se você conhece algum sítio próximo aqui, nós estamos querendo fazer sozinho, porque senão não vai ter lugar lá para a gente, amém? Amém, equipe? Vou precisar de toda a igreja mobilizada nisso daí, mas nós vamos fazer. E talvez você fale, não, pastor, mas eu tenho dificuldade e tudo mais. E eu estava orando esses dias aí, acho que na primeira semana do jejum, e Deus colocou algo no meu coração. Não é nem falar isso agora, não sei porque eu estou falando, mas eu vou falar agora, né? Deus colocou. Esses dias, algumas pessoas chegam aqui e falam assim, nossa, eu nem sabia que aqui era uma igreja, eu nem sabia que tinha uma videira aqui em São Caetano, eu nem sabia disso, nem sabia daquilo. Então, nós estamos no ano da aceleração, amém? Então veja, há uma resistência para que a igreja não evangelize. Eu percebo isso claramente. Então nós vamos marcar um sábado, vai ser o sábado do evangelismo. Amém? Amém? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um folderzinho da igreja, com um louco, não sei o quê. Vamos mandar fazer 5.000 folders. Aleluia. Aleluia. Com esse aleluia fora, vou mandar fazer 10 agora. Mas por quê? Né? Irmão, nós vamos sair, nós vamos formar grupo, nós vamos vir aqui para a igreja, nós vamos orar num sábado de manhã, e nós vamos montar aqui eclésias, igrejas, e nós vamos sair, um vai para um bairro alto, para o bairro tal, e nós vamos sair distribuindo de mão em mão, em casa. Amém, queridos? Por quê? Tem muitas pessoas que precisam receber o evangelho, tem muitas famílias destruídas que precisam receber uma palavra. E quem que você acha que Deus espera que faça isso? Somos nós. Somos nós. Então não dá mais para aceitar. Sabe, tem uma hora que é um momento basta. É um momento basta. Sabe, tem uma hora que você precisa se posicionar como homem, como marido.
Tem uma hora você, mulher, tem que se posicionar como esposa. Tem uma hora que os filhos precisam se posicionar como os filhos. Quantos estão compreendendo? Então veja, nós precisamos mudar a história da igreja. E Deus nos chamou para esse tempo. Para esse tempo. Pastor, mas o que isso vai acontecer? Olha, eu não sei, mas Deus vai fazer alguma coisa nesses dias. Eu creio que tem muitos irmãos que têm promessa de Deus, mas você está andando segundo o natural. Tem muitos irmãos que estão para abrir empresa, mas não abriram por conta da crise. E aí você fica olhando para a crise, porque você pensa que a sua empresa é dirigida pelo... Deixa eu te falar, nem abre empresa você pensa isso. O que você precisa é de uma palavra de Deus. Uma vez que você tem uma palavra de Deus, ande nela. Pastor, mas o cenário é terrível. É muita pressão. Deixa eu te falar, Moisés passou pressão saindo do Egito. Moisés passou pressão. Enquanto ele caminhava, chegou lá no meio de frente ao Mar Vermelho, o que aconteceu? Pressão. Todo o exército de Faraó atrás. O que aconteceu? Ele fez algo que nunca tinha sido feito antes. Ele abriu o mar. Como estão compreendendo? Então veja, você quer viver que tipo de vida? Uma vida natural? Deixa eu te falar quais são os frutos da vida natural. Frustração, decepção, descontentamento, ira. Isso é uma vida natural. Porque a situação você começa a ficar desajustado. Agora, quando você decide viver uma vida sobrenatural, você anda em cima de uma palavra de Deus. Quando você decidir andar em cima da palavra de Deus, Deus vai mover o sobrenatural. Deus restaura. Deus faz novo. Quantos creem nisso? Você crê de fato nisso? Então veja, queridos, esses são os dias, primeiro, de você restaurar a sua vida. O que é restaurar a sua vida? É você se posicionar verdadeiramente. Porque nós começamos um jejum, e aí, talvez você colocou lá, não, esse jejum eu vou ler todo dia. Esse jejum eu vou orar todo dia. Esse jejum eu vou fazer isso. Aí você viu que começou, mas a coisa não foi. O que é isso? Você acha que isso é normal, natural? Não, é uma resistência. Se você não se posicionar, aí a coisa... Muitas coisas comparadas. Então deixa eu fazer um paralelo aqui, irmãos. Irmão, não ia falar nada disso, viu? O esboço era outro. Amém? Mas deixa eu falar algo aqui. Por que com as coisas do mundo você consegue se posicionar? Então deixa eu dar um exemplo aqui. Você começa a trabalhar. E aí a pessoa fala, ó, você tem que chegar lá às 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, 5 horas da manhã, seja lá qual for o horário. E aí você olha, você fala, não, agora dessa vez eu vou chegar todo... Você faz isso ou não? Não, você não fica se matando. Por quê? Porque o mundo falou para você fazer e você faz. E o mundo quer te desgastar para que você não tenha tempo para Deus. Essa é a estratégia do diabo. Como estão compreendendo? Então veja, olha só como é que acontece. O mundo ele vai tentar te encher de coisas, encher de trabalho, encher de situações, para que você não tenha tempo para as coisas de Deus, para que você não tenha tempo para a sua esposa, para que você não tenha tempo para os seus filhos. E aí se você não discernir isso, você vai fazendo, o que é isso? É ser escravo do mundo. É literalmente ser escravo do mundo. E aí você trabalha, e nunca vê os resultados.
Quantos estão compreendendo? Sabe, essa é uma estratégia para destruir o homem. Ele trabalha, se cansa, não tem tempo para a esposa, não tem tempo para os filhos, não tem tempo para ele, e aí o cara está estressado, a mulher está estressada, todo mundo está estressado, e a coisa dá ruim. E aí você fala, está ruim, mas está bom. Aí você pergunta, como é que está a sua vida? Está ruim, mas está bom. Sabe, não dá para se conformar com isso. Sabe, você precisa fazer alvos claros e objetivos para Deus. Alvos claros e objetivos. Fala para Deus. Porque aí você fala, o foco é em prosperar, mas se o foco é só prosperar por prosperar, essa é a sua cilada. Que o diabo armou para você se afundar. Agora, quando você acha um propósito, e você fala, Deus, uma vez eu orei para Deus, falei, Deus, eu quero trabalhar menos e ganhar mais. E aí Deus foi mandando pessoas. Hoje eu nem preciso estar na empresa. Meu pai tinha que vir aqui em São Caetano, você vai para a empresa? Eu falei, pai, eu estou em casa, vem para casa. Então veja, tem coisas que você precisa se posicionar em Deus, no mundo espiritual. Sabe, esses são os dias que Deus quer mudar a história da sua vida. Você crê nisso? Mas você precisa se posicionar nisso. Porque da parte de Deus já tem um sim. Da parte de Deus já foi liberado. Da parte de Deus já aconteceu. Da parte de Deus já é. A grande questão é, e você? Se posiciona, porque esses são os dias de milagre, de poder, de coisas sobrenaturais. Esses são os dias onde nós vamos experimentar coisas das quais nós não experimentamos ainda. Mas você fala, pastor, eu não estou sentindo nada. Deixa eu te falar, você não precisa sentir, você precisa crer. Todos aqueles que andam por sentimentos, essa é uma estratégia do diabo, destruir a sua vida. É quando você quer andar por sentimento. Porque em sentimento que numa briga você fala coisa para o seu cônjuge que você não esperava, é no sentimento. Já viu aqueles noticiários? Que as pessoas, o cara está lá no meio do trânsito, ele bate o carro, pega não tem mais aquelas travas, né? Mas tinha aquelas travas, o cara pegava aquela trava e pau na cabeça do outro, matava porque encostou o carro. Aí vai ver o testemunho, não sei o que aconteceu, o cara era uma boa pessoa. E de fato poderia ser uma boa pessoa. Mas por que levou ele ter aquela atitude? Por conta de um sentimento. E todas as vezes que você é movido por sentimento, a sua vida é destruída. Pode ter certeza. Puxa o relatório aí. Se você olhar para trás, todas as vezes que você foi movido por um sentimento, você se lascou. Ou melhor, o diabo estava querendo te lascar. Então veja, quando acontece alguma coisa, é que você foi movido por um sentimento. Eu estava sentindo. E aí você faz ou tem uma atitude completamente errada muitas vezes, mas por conta do sentimento. Como você está compreendendo? Então depois para pensar. Puxa um pouco aí. Aquilo que você foi movido por sentimento. Você falou que não queria. Você fez, talvez até o que você queria por conta do seu sentimento, mas depois você colheu os frutos. Então veja, essas são as ciladas. Essas são as ciladas que todos os dias, pastor, todos os dias tem. Todos os dias nós estamos andando no campo minado. Por quê? Porque o diabo quer destruir. Lá em João 10,10 diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Agora, quando você discerne isso, você fala, o quê? Eu vou pisar numa mina dessa para destruir minha vida? Minha esposa, minha família e tudo mais? Não, estou fora, vou desviar daqui, ó. Certa vez, Jesus estava com os discípulos, e ele fala o seguinte, olha, o príncipe desse mundo está vindo, o diabo. Ele falou, vamos embora, porque eu não tenho nada a ver com isso. Não tenho nada a ver com ele. Então, tem coisas que você precisa se posicionar. Se você quer viver verdadeiramente o mover de Deus, esses são os dias. Mas eu acredito que a igreja precisa se posicionar de tal maneira
de você não aceitar mais viver a mesmice. Viver a mesmice no seu casamento, viver a mesmice nas suas finanças, viver a mesmice na sua célula, se conformar com sua célula que não cresce, com sua célula que não multiplica. É isso que o diabo quer que sua célula fique à beira do caminho, que a igreja fique à beira do caminho, que as suas finanças fiquem à beira do caminho. Tudo isso são mentiras do diabo. Mas sabe qual que é a boa notícia? Que nós vamos orar e nós vamos desfazer essas obras em nome do Senhor Jesus. Você crê nisso? Aleluia. Queria orar agora. Sabe, se tem alguma área na sua vida, o que você percebe, que está parado. Essa semana eu tive uma aí, que tinha a ver com a empresa. Mas tem algumas que eu vejo que é com a igreja. Que nós precisamos orar, e interceder, e não aceitar mais. Não aceitar mais. Sabe, eu lembro que muito tempo atrás, eu consigo, se eu puxar assim meu relatório, eu consigo ver claramente as vezes que o diabo tentou me paralisar. Claramente. Às vezes que ele tentou destruir meu chamado, meu ministério, às vezes que ele tentou destruir o meu casamento, às vezes que ele tentou destruir os meus relacionamentos, às vezes que ele tentou gerar contenda com o meu pastor. Vejo claramente. Claramente. E o que fez a diferença nessa trajetória? Foi não andar por emoções, mas andar por aquilo que crê e orar para Deus, porque tem coisas que não tem a ver conosco. Tem coisas, tem guerras que nós apresentamos para Deus. Fazemos aquilo que tem que ser feito. Mas tem coisas que, quando você fala, Senhor, você se posiciona, as coisas começam a se mover ao seu redor. Quantos estão compreendendo, queridos? Sabe, eu queria que nós orássemos agora. Tem poder na oração. Você precisa entender isso, você precisa crer nisso. Quantos creem que tem poder na oração? Você crê mesmo de fato que tem poder na oração? Então deixa eu te falar uma coisa aqui. Talvez você fez alguns alvos nesse jejum. Alguns já aconteceu, mas talvez outro não. Eu queria que você se posicionasse e manda agora o diabo soltar aquilo que é promessa de Deus para a sua vida. Nós estamos num culto diferenciado hoje, amém? Por conta do jejum. Mas eu queria que você orasse, se posicionasse, literalmente, e não aceitasse mais. É você ficar indignado com a situação. Imagina só. Deixa eu dar um exemplo aqui. Quantos aqui são pais? Aleluia, então vai ficar mais fácil dar esse exemplo. Vamos supor que você dá um dinheiro para o seu filho todos os dias para ele comprar um lanche na escola. Mas aí você percebe que todo dia ele chega com fome. Todo dia ele chega com fome. E aí você pergunta, não, está tudo bem, não, está tudo bem. Mas é um dia, ele abre o coração para você e fala, não pai, sabe o que é? É que todo dia tem um menino que vai lá e toma o meu lanche. Talvez aqui em São Caetano não aconteça, mas lá em Pirituba era normal isso daí, hein? Eu te pergunto, você vai falar, então tudo bem, filho. Em vez dele tomar, vai lá e compra o lanche para ele. Algum pai faz isso, sim ou não? O que você vai falar para o seu filho? Se posiciona. Se posiciona. Não, você vai mandar se posicionar ou você vai falar, não, tudo bem, filho. Quantos mandam o filho se posicionar? Pois é. Então deixa eu te falar um negócio. O diabo todo dia está tomando seu lanche. Se posiciona. Se posiciona. Não aceita mais não. O que não tem andado a bom termo? Se posiciona. Comece a orar.
Resiste. Vamos ficar de pé. Aleluia. Se posiciona. Amém? Aleluia. Eu queria que você agora, nós vamos fazer 2 momentos de oração aqui agora. Eu queria agora que você se posicionasse. Falar, diabo, solta. Talvez é o seu casamento, suas finanças, alguma área da sua vida, talvez é alguma enfermidade. Eu queria que você declara isso. Por quê? Pastor, eu posso mentalizar? Não. Você precisa verbalizar, porque nada é neutro no mundo espiritual, né? Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Ou seja, Deus sabe dos seus pensamentos, mas o mundo espiritual não. Quando você verbaliza, você determina. Você determina. Então, ore agora. Pastor, pode ser baixinho? Pode. Não, porque tem gente, não pode orar para dentro. Já viu oração de ventrílogo? Você fala, você fala, não, pastor, é minha esposa que está orando, eu sou o ventrílogo da história. Não, irmão. Então, deixa eu falar para você que é homem primeiro. Você que tem algum homem aqui ou não? Não seja o ventrílogo da história. Estou pegando aqui no pé dos homens. Não seja o ventrílogo da história, porque as irmãs, elas são fervorosas. Eu gosto de ver as irmãs orando. Elas falam, não sei o quê. Então, os homens é meio aquela coisa ventríloga. Coloca a voz, coloca tom. Pastor, se tiver a voz fina, ora para a voz engrossar aí, mas fala. Amém? Engrossa a voz aí e fala, Senhor, meu problema é voz fina, eu quero mais. Em nome de Jesus, aí você vai ver que Deus vai operar, você vai engrossar a voz, amém? A coisa é instantânea. Mas se posiciona. Né? Eu sei que a gente está num ambiente aqui e tal, mas o que é que está pegando? O que o diabo tem tentado trazer confusão na sua vida? Qual é a área? Qual é o quadrante? Então você vai se posicionar e vai falar assim, ó, eu não aceito mais em nome de Jesus. Não aceito mais ser roubado nas minhas finanças. Se é no casamento, chama o seu cônjuge e fala, ó, não aceito mais ser roubado no nosso casamento. Aliás, você deve orar todo dia pelo seu cônjuge, pelo seu casamento. Né? Esse é o nosso papel do sacerdote. Então veja, mas se posiciona. Se posiciona. Quantos querem se posicionar nessa noite? Então ora então. Nós vamos orar agora, amém? Aleluia. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós oramos agora, Senhor, e determinamos no mundo espiritual, que como igreja, nós nos posicionamos, ó Deus, nessa noite, e determinamos, diabo, solta, nós não aceitamos que você roube cada área, nos casamentos, que roube os casamentos, que roube as finanças, solta agora, toda enfermidade, em nome do Senhor Jesus, nós não aceitamos mais roubo nessa igreja, nós determinamos que como igreja, nós vamos abrir a nossa boca, e nós vamos avançar, nós vamos conquistar, nós vamos reinar aqui em São Caetano, essa cidade pertence ao Senhor Jesus, e nós não aceitamos mais roubo nesse lugar, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós declaramos agora, Pai, um tempo novo, Deus, em nome do Senhor Jesus, aleluia, aleluia, aleluia. Agora eu quero que você profetize. O que é você profetizar? Não aconteceu ainda, mas vai acontecer. Sabe, se tem uma promessa de Deus na sua vida que não aconteceu, talvez você engavetou ela, mas põe ela para fora e começa a profetizar agora. Começa a profetizar na sua vida, na sua casa. Se você está aí com sua esposa e seus filhos, profetiza na sua casa, na vida dos seus filhos. É assim que funciona. Amém? Profetiza, determina. Fala, é um tempo novo sobre a nossa vida. Se as suas finanças, profetiza. Eu quero determinar que é um tempo novo nas minhas finanças. Eu vou prosperar. Pastor, mas não estou vendo nada. Você não precisa ver. Você não precisa ver. Você precisa crer. E Deus vai começar a mover naquilo que... Talvez você está esperando algo miraculoso. Não, Deus vai começar nos pequenos começos. Talvez você já até tenha. Está faltando é você ter fé e andar sobre as águas. Amém? Pastor, mas o cenário é ruim, é tribulação. Pois é. A palavra de Deus diz que havia uma tempestade. Mas Jesus vinha andando sobre as águas, e aquele que creu andou. Amém? Então você também vai andar.
Não olhe a tempestade, olhe sempre para Jesus. Fala: Senhor, eu creio que é um tempo novo, que eu vou prosperar, que eu vou avançar, que o meu casamento vai avançar, que minha empresa vai avançar, que o Senhor vai mandar novos clientes do norte, do sul, do leste, do oeste. Profetiza, amém? Profetiza que sua célula vai multiplicar, profetiza novos anfitriões, profetiza, enfim, profetiza, irmãos, que haverá conversão dos seus familiares, dos seus entes queridos, amém? Eu tenho orado por alguns amigos nesses dias, né? E eu creio que Deus começou a mover as águas. Agora eu só vou jogar ele lá dentro, aleluia. Aleluia. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós oramos, ó Deus, pela vida, Senhor, da tua igreja, Senhor. Eu quero determinar, Senhor, que vai ser um tempo novo sobre cada encontrista, Senhor. Cada encontrista que estava nesse final de semana vai ter uma experiência poderosa, sobrenatural, de um tempo novo, de favor do Senhor. Será um tempo onde eles vão avançar, prosperar, vão mesmo experimentar coisas extraordinárias, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero mesmo profetizar, Senhor, oh Deus, um prédio novo, Senhor, porque nós seremos, esse espaço vai ficar pequeno, eu profetizo, Senhor, novos discipuladores, novos líderes, novos obreiros, Pai, novos anfitriões, Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, eu quero mesmo declarar, Senhor, ânimo, alegria no Espírito, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, haja conversões, Pai, ó Deus, aquele que está sendo roubado, aquele que está longe dos seus caminhos, Pai, que eles possam mesmo ter uma experiência de poder e amor com o Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, em nome do Senhor Jesus, aleluia, aleluia. Profetiza em alguém, aleluia, profetiza você agora na vida de alguém, amém? Profetiza agora, eu quero profetizar na sua vida, um tempo novo, profetiza, deixa Deus te usar agora, amém? Se tiver uma palavra de Deus para alguém, vai lá e fala: olha, Deus tem um tempo novo na sua vida, um tempo de favor, de graça, amém? Pai, nós te louvamos e agradecemos, Senhor, Pai, que nesses dias, ó Pai, os dons do Teu Espírito, Senhor, possam mesmo crescer em cada um de nós, Pai, oh Deus, que nós possamos avançar, que nós possamos pedir, que nós possamos desejar, Senhor, desejar mais de Ti, Senhor, mais do Senhor, Pai, mais da Tua vida, Senhor, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, liberamos um tempo novo, Pai, nesses dias, Pai, que haja unção liberada, Pai, unção liberada de um tempo novo, do Teu amor, Pai. Oh Pai, restaura os corações, restaura os altares, Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus, amém? Você que está orando, continue orando, você que já orou, nós estamos encerrados em nome do Senhor Jesus, amém? Fala um amém. Amém? Aleluia. Quarta-feira nós vamos estar aqui também compartilhando a lição do dia, amém?
esteve em movimento, Ele está em movimento. O Deus que fez lá atrás é o Deus que faz hoje. Em Isaías capítulo 43, versículo 18,